Olá pessoal, tudo bom? Bem-vindos aí a mais uma aula da nossa disciplina. O tema da aula de hoje será árvores de decisão e florestas aleatórias, que são dois algoritmos aí de classificação, regressão também, implementam regressão baseados em estruturas de árvores. Então, bom, o que é uma árvore de decisão, né? Ela é muito simples de ser entendida. É um dos algoritmos aí mais intuitivos. Então, isso aqui é um exemplo de uma árvore de decisão para classificação. A gente faz a pergunta: a sensação térmica é maior do que 30 graus? Se sim, a gente classifica como quente. Se não, a gente classifica como frio. E uma árvore de decisão pode ser usada para regressão também. Então vamos supor que a gente quisesse predizer a temperatura média de uma determinada cidade, né? Vamos supor que uma das features fosse se a previsão do tempo é o dia ensolarado ou não. Se sim, a gente calcula a média dos valores de dias ensolarados. Se não, a gente calcula a média de dias com não ensolarados, né? Então aqui a média, por exemplo, entre 18 e 24, aqui a média entre 25 e 35, a gente teria aí um valor numérico que poderia ser usado para regressão. Então, pessoal, qual que é o objetivo, né, de uma árvore de decisão? É separar as observações em grupos cada vez menores e mais homogêneos, de forma homogêneos em relação ao output desejado, né, a nossa variável de target, né, a nossa variável de resposta. Então aqui é um exemplo simples de uma árvore de decisão para uma pessoa decidir se ela vai jogar ou não tênis, né, se ela vai praticar ou não um determinado esporte. Então aqui, por exemplo, a gente tem o nosso nó raiz, né, a raiz da nossa árvore. É chamado árvore, mas é como se a gente estivesse enxergando, né, de cabeça para baixo uma árvore. Então isso aqui é a raiz. E em verdinho aqui são as folhas, né, são os nós terminais, também determinados assim. E o restante aqui são os nós intermediários. Então, o aspecto aqui, ele apresenta três possibilidades, né? Sol, nuvens e chuva. Quando o aspecto é nuvens, o histórico aqui diz que a pessoa sempre jogou tênis, nesse histórico aqui de nuvens. Quando é sol, ele tem ainda duas possibilidades, né? Ou ele jogou ou não jogou. Então, no histórico aqui de treinamento, tem essas duas possibilidades quando a gente divide somente aqui por dias ensolarados. A mesma coisa vale para dias chuvosos, né? Significa que como a gente tem folhas aqui conectadas aqui a esse nó aqui inicial de chuva, significa que a gente ainda tem possibilidades aqui de sim e de não para a pergunta de jogar tênis. Então, o que uma árvore de decisão ela faz, né? Ela tenta abrir aqui, estender em nós e fazer cada vez mais perguntas de forma a isolar o problema e chegar aqui numa folha que seja o mais homogêneo possível, né? Que tenha apenas sim ou não. Aqui no caso, vamos supor que a gente tivesse parado aqui no primeiro nível da nossa árvore, né? Se fosse sol, nuvens e chuva apenas. A gente ainda teria a possibilidade de ter não e sim conectado aqui a essa possibilidade de sol. Mas como a gente quer ter cada vez mais dados homogêneos nas folhas, a gente fez mais uma outra pergunta aqui baseado aqui na umidade, se ela é elevada ou se é normal. E a mesma coisa aqui, né? Se o vento está fraco ou está forte. Notem, pessoal, que não é necessário a gente ter o mesmo atributo, o critério de comparação aqui em cada um dos nós. A gente pode repetir, então umidade poderia estar aqui. Vamos supor que em árvores mais extensas é comum a gente perguntar diversas vezes em relação ao mesmo atributo. E o objetivo é sempre o mesmo, né? É sair aqui de um determinado atributo inicial, que ele é o que melhor discrimina a princípio as minhas classes, e chegar ao final em atributos em folhas mais homogêneas possíveis, né? Então, como é que é o aprendizado de árvores de decisão? O que significa aprender? Aprender o algoritmo de treinamento de uma árvore de decisão é justamente entender qual que é o atributo que eu vou usar em cada lugar e onde que vai ser o fatiamento que eu vou fazer da minha árvore. Então, por exemplo, a primeira pergunta que a gente tem que responder é o que é respondido no treinamento, né, melhor dizendo. Qual atributo utilizar em cada nó e em qual hierarquia? Eu vou considerar o aspecto aqui em cima ou vou considerar a umidade? Eu vou considerar, por exemplo, o aspecto ou o vento. Em qual ordem que eu coloco isso aqui? Em qual hierarquia, né? Vai ser mais acima, vai ser mais abaixo? Essa é uma das perguntas aí que o algoritmo de treinamento de uma árvore de decisão responde. Outro ponto, né? Qual que é o limiar de decisão para atributos numéricos? O exemplo que eu dou aqui é o da sensação térmica. A gente comparou sensação térmica maior do que 20 graus.
mas poderia ser maior do que 28, maior do que 30, maior do que 10. Onde que vai ser o limiar aqui que eu vou definir? E isso também é uma resposta do algoritmo de treinamento de árvores de decisão. Então, pessoal, a árvore de decisão ela é muito simples de ser entendida intuitivamente, porque ela é visual, né, e a gente consegue entender quais são as tomadas de decisão que o algoritmo está tomando em cada hierarquia, em cada nó. E o critério que é utilizado para definir a melhor árvore, todo algoritmo, todo método precisa de um critério, né? Se a gente lembrar lá da regressão, a gente tem o nosso erro quadrático. No caso de árvores de decisão, é o que a gente chama de impureza. Impureza significa chegar em nós terminais homogêneos. Então, vamos supor, aqui o exemplo que eu dou, né? Vamos supor que se chuva fosse um nó terminal, ele não seria tão homogêneo porque a gente teria a possibilidade aqui de jogar e de não jogar, né? Porque a gente tem ali sims e nãos conectados aí diretamente na possibilidade de dias chuvosos. Aqui, no caso, a gente chegou na menor impureza possível, né? Que a gente só tem uma possibilidade em cada folha. E é isso que uma árvore de decisão faz. Uma outra coisa, agora, que é diretamente ligada à árvore de decisão, um outro algoritmo, são as florestas aleatórias. E o que são florestas aleatórias, né? Ou random forest em inglês? É basicamente um conjunto, é como se a gente treinasse diversas árvores de decisão. Então aqui no caso a gente está treinando uma árvore de decisão, duas árvores de decisões, três árvores de decisões, N árvores de decisão. Cada árvore de decisão dessa vai fazer uma predição a respeito de uma determinada observação e ao final de tudo a gente vai fazer uma agregação dessas predições pelo voto majoritário. Então vamos supor que esse aqui predizer o que é classe A, esse aqui é classe B, esse aqui é classe B. A classe majoritária vai ser a que tiver o maior número de votos. Então uma floresta aleatória é um conjunto de árvores de decisões aí, por si só. Mas o que a gente espera é que cada árvore dessa do nosso Random Forest, da nossa floresta aleatória, ela tenha comportamentos distintos uma da outra, né? Porque não adianta nada a gente treinar N árvores de decisões se o resultado for o mesmo. E como que a gente insere isso, como que a gente faz com que esses treinamentos, como que essas árvores sejam diferentes umas das outras? A gente amostra o nosso dataset e alimenta esse nosso dataset, que vai ser utilizado nesse nosso subdataset, que vai ser utilizado em cada uma das nossas árvores de decisões. A gente amostra a cada rodada, a cada vez que a gente for criar uma nova árvore. Então aqui a gente tem um dataset original, então a gente pega uma subamostra desse nosso dataset aleatória e alimenta cada modelo de árvore de decisão. E além de fazer isso, então cada árvore vai enxergar uma parte do nosso dataset original e além disso cada árvore vai ser treinada baseada em uma parte dos meus conjuntos de atributos, né? Então não serão todos os atributos que serão utilizados em todas as árvores. A gente vai chegar a utilizar uma parte dos atributos, similarmente ao que a gente faz aqui, a gente vai usar uma parte dos atributos em cada uma das árvores aqui. Isso tudo com o intuito da gente chegar aqui no final, ter uma estratégia de agregação, que a gente tem uma boa diversidade aqui de possíveis cenários, né? De forma com que a gente tente minimizar o overfit, por exemplo, né? Então essa técnica aqui do bootstrap, né, que é a amostragem com reposição no caso, ela tenta minimizar um dos problemas aí das árvores de decisões, né, que é quando a gente overfita o dado, que é o motivo principal pelo qual o Random Forest foi concebido, né? Porque árvores de decisões, elas, como a gente tenta sempre minimizar a impureza, naturalmente ela vai overfitar o dado, porque ela vai tentar chegar numa folha que ela tenha a menor quantidade de impureza possível. Isso é bom no sentido que a gente está treinando, mas é ruim quando a gente pensa no sentido viés variância. E quando a gente está usando o Random Forest aqui, a gente está tentando justamente minimizar isso e suavizar esse aprendizado para a gente não decorar apenas o dado de treinamento. A gente quer ser capaz de generalizar. Então, por isso que o Random Forest foi concebido, para a gente, a cada modelo que a gente chama de weak learner, né, o modelo fraco, né, que a gente diz aqui,
cada um desses modelos, cada um dessas instâncias da minha árvore serão apresentadas dados distintos, né? Porque a gente está mostrando o nosso dataset original na esperança de no final que a gente tenha um modelo que seja mais, tenha um poder preditivo maior. Bom, e quais são os prós aí da floresta aleatória, né? Pode ser usada tanto para classificação quanto para regressão não linear, então é um método aí não paramétrico, né? Ele não faz nenhuma premissa a respeito dos dados, a gente consegue utilizar aí em diversos tipos de problemas, né? Igual eu mencionei aqui, eu estou explicando em termos de classificação, mas se a gente fosse usar para regressão, a única coisa que mudaria, né, que a nossa variável resposta seria uma variável, seriam folhas ali que são, por exemplo, umas médias de todos os valores que estão conectados a ela, por exemplo, né? E o que mudaria é o nosso critério de divisão da árvore, não seria uma impureza, seria um outro critério, por exemplo, que a gente usaria, que a gente teria que adaptar para a regressão, mas a ideia é exatamente a mesma coisa. E uma coisa muito interessante é que as árvores de decisões elas são capazes de definir a importância relativa de cada feature. Porque como a árvore de decisão, né, ela intuitivamente ela já tem que decidir qual feature que ela vai usar para definir em qual hierarquia que ela vai utilizar, e isso já traz para a gente uma importância da feature, né? Porque a primeira feature, por exemplo, que vai ser utilizada para dividir o meu conjunto de dados em novas árvores, é uma feature que ela vai ter a maior relevância do ponto de vista preditivo. Então, naturalmente, árvores de decisões, aqui no caso também, que Random Forest, né, que é um conjunto de árvores, né, que são as florestas, elas trazem consigo essa noção de importância relativa de cada feature, de cada atributo do nosso dataset. Ela é fácil de utilizar, pois tem um número razoável de parâmetros e é de fácil compreensão, né? Então a gente tem o máximo de camadas que a gente vai ter na nossa árvore, são hiperparâmetros aí que a gente calibra e são simples de serem entendidos, né? Em geral, retorna bons resultados de predição. Então, o algoritmo aí do Random Forest é um algoritmo que eu sugiro vocês sempre se atentarem a ele, né? Porque ele tem uma boa capacidade preditiva. E ele, igual eu já mencionei para vocês, né? Ele veio para tentar minimizar a questão do overfit, que é natural de árvore de decisão se você deixar. Porque a gente está utilizando diversas árvores e usando uma estratégia de agregação que vai pelo voto majoritário, né? Então, vamos supor que eu tenho uma árvore que ela overfitou e dezenas de outras que não overfitaram, essa árvore que overfitou, ela vai ter o seu problema aí mitigado por causa das outras. E alguns pontos aí negativos das árvores de decisão, né? Melhor dizendo, das florestas aleatórias, porque quanto maior o número de árvores que a gente está usando, né, mais lento aí pode ser a nossa predição, né, mais ineficiente pode ser a nossa predição, pode demorar muito para a gente realizar uma nova predição. E para a gente melhorar o desempenho, né, o poder preditivo, a gente precisa de mais árvores, que aumenta ainda mais o custo computacional aí do nosso modelo. Bom, pessoal, a gente passou hoje aí pelas árvores de decisão, né, pelas florestas aleatórias, que são conjuntos de árvores, e essa intuição básica aí por trás desses dois algoritmos aí que são muito utilizados para fazer tanto regressão quanto classificação. Algumas referências aqui, e na próxima aula a gente vai ver um comparativo, vai ser uma parte prática, que a gente vai ver o comparativo do desempenho aí de algoritmos de classificação. Bom, pessoal, até a próxima aula.